Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo e desvendar uma das ferramentas de trading mais poderosas e, vamos ser sinceros, uma das que mais assustam por aí, as opções da Binance. Se alguma vez você já olhou para elas e pensou que era complexo demais, que não era para você, bom, esta análise foi feita exatamente para a gente conversar sobre isso. E aí, essa tela parece familiar? Pois é, muita gente bate o olho e pensa que a negociação de opções é um clube fechado, só para os traders profissionais. Mas a verdade é que as coisas mudaram. A ideia aqui é justamente quebrar esse mito e mostrar que é mais acessível do que parece. Tá, vamos direto ao ponto. O que diabos é uma opção? Pensa assim, é um contrato que te dá o direito de fazer algo, mas, e aqui está o pulo do gato, não a obrigação. Você pode comprar ou vender um ativo por um preço combinado até uma data específica. É como ter um ingresso para um show. Você tem o direito de ir, mas não é obrigado. Se não for, perde só o que pagou no ingresso. Para a gente desmistificar isso de vez, nosso roteiro de hoje está bem claro. Primeiro, vamos no básico do básico. Depois, vamos acabar com aquela confusão clássica entre opções e futuros. Na sequência, vamos entender o que define o preço de uma opção. E, por fim, vamos para a prática, custos reais e algumas estratégias para começar a sentir o terreno. Ok, vamos começar com os dois pilares, os tijolos fundamentais de qualquer estratégia com opções. Basicamente, existem dois sabores de opções. A opção de compra, que a gente chama de call, te dá o direito de comprar. Geralmente, se compra uma call quando a expectativa é que o preço do ativo suba. Do outro lado, tem a opção de venda, a put, que te dá o direito de vender. Se compra uma put quando se acredita que o preço vai cair. É isso, call para cima, put para baixo. Simples, né? Agora, vamos tocar num ponto que gera uma confusão danada. Afinal, qual é a diferença real entre operar opções e operar contratos futuros? A diferença é gigantesca e está toda na palavra obrigação. Com uma opção, paga-se um valor, o chamado prêmio, para ter o direito à escolha de exercer o contrato ou não. Se tudo der errado, é só deixar a opção expirar. A perda máxima é só aquele prêmio que você pagou. Já nos futuros, a história é outra. Lá, existe a obrigação de cumprir o contrato. Não tem prêmio, mas o risco de perda é, teoricamente, ilimitado. É um jogo bem diferente e bem mais arriscado. Certo, mas de onde sai o preço desse prêmio? Porque uma opção custa X e outra custa Y. Não é aleatório, não. É uma combinação de alguns fatores bem lógicos. O preço de uma opção, na verdade, é uma equação com 4 peças principais. Primeira, o tempo. Quanto mais longe o vencimento, mais cara a opção, porque tem mais tempo para acontecer alguma coisa. Segunda, a relação entre o preço atual do ativo e o preço de exercício. Se a opção já estiver dando lucro, ela vai ser mais cara, óbvio. Terceiro, volatilidade. Mercados nervosos, agitados, deixam as opções mais caras, porque a chance de um movimento grande aumenta. E por último, o estilo da opção, que a gente já vai ver. Essa analogia aqui com o seguro é simplesmente perfeita para entender a lógica. O prêmio da opção é igualzinho ao prêmio de um seguro de carro. Paga-se um valor para se proteger contra um movimento ruim do mercado. O tempo até o vencimento é a duração da sua apólice. Quanto maior a cobertura, ou quanto maior o risco que o mercado enxerga, mais caro fica esse seguro. E um detalhe importante, as opções da Binance são do estilo americano. Isso é ótimo, porque significa que elas podem ser exercidas a qualquer momento até a data de vencimento. É o máximo de flexibilidade. As de estilo europeu, por outro lado, só podem ser exercidas lá no dia do vencimento, o que limita um pouco as estratégias. Beleza, agora vamos falar de grana. Quanto custa de facto negociar opções? Na Binance, a estrutura é bem transparente e basicamente se divide em 2 custos principais que a gente precisa conhecer. O primeiro custo é a taxa de transação. Essa aqui é bem direta. É uma taxa que incide toda vez que se abre ou se fecha uma posição. O valor dela é de 0,03%, calculado sobre o preço do ativo naquele momento. É basicamente o custo para executar a sua ordem no mercado. O segundo custo é a taxa de exercício. E aqui a palavra-chave é apenas. Essa taxa só é cobrada se a opção for de facto exercida. E o valor dela é de 0,015%,
calculado sobre o preço de liquidação. Ou seja, se a sua opção expirar e virar pó, como se diz no mercado, esse custo simplesmente não existe. Bom, agora que a gente já entendeu a mecânica por trás, como é que se usa isso na vida real? Vamos ver duas estratégias bem básicas, mas que são extremamente poderosas. A estratégia mais intuitiva de todas é a compra de uma call. Se existe uma convicção de que o preço de um ativo vai subir, compra-se uma call. Se o preço de facto subir acima do combinado, o lucro pode ser enorme. O potencial de ganho é ilimitado, enquanto a perda, se tudo der errado, está sempre limitada àquele prémio que foi pago no início. É uma aposta com risco controlado. E se a gente espera um terremoto no mercado, mas não sabe para que lado a casa vai cair? Aí entra o straddle. Com essa estratégia, se compra uma call e uma put, com o mesmo preço e vencimento. Desse jeito, se lucra com um movimento de preço bem forte, não importa se é para cima ou para baixo. É uma aposta na volatilidade pura. Então, para resumir, por que vale a pena olhar para opções? Primeiro, risco definido. Você sempre sabe exatamente qual é a sua perda máxima. Segundo, flexibilidade estratégica. Dá para ganhar na alta, na baixa ou até com o mercado andando de lado. E terceiro, e muito importante, exige menos capital para ter exposição a um ativo comparado a comprar o ativo diretamente. Como a gente viu por trás daquela tela que parece super complexa, existem princípios bem lógicos e uma ferramenta de trading incrivelmente versátil. No fim do dia, não se trata de adivinhar o futuro, mas de gerenciar probabilidades com o risco que você define. É ter a chance de lucrar com a alta, com a queda ou só com a volatilidade, e tudo isso com um capital inicial menor. A questão final não é se as opções são complexas, mas sim, será que não está na hora de adicionar essa flexibilidade toda ao seu arsenal de trading?